Os estados da matéria são três. A matéria, ela pode se apresentar em diferentes estados. Os estados mais conhecidos e que provavelmente irão cair na sua prova são três: estado sólido, líquido e estado gasoso. Professor, mas primeiro, o que significa a palavra estado? Fera, a palavra estado, ela pra gente vai representar um momento. O estado representa o momento em que a matéria exibe determinado comportamento. Então, por exemplo, quando alguém te pergunta qual o teu estado atual, então você vai falar sobre como você está naquele momento. Por isso, da relação entre estado e momento. Dependendo do momento, a matéria pode se apresentar de diferentes formas, dependendo do momento e das condições. A gente pode ter o estado sólido. A maioria dos objetos à sua volta, acredito que eles estão no estado sólido, a menos que você esteja no meio do mar. A matéria também pode se apresentar no estado líquido. E, além desses dois estados, existe mais um estado, que é o estado gasoso. Todos esses estados, sem dúvida, eles são muito presentes no seu dia a dia. Por exemplo, você fez um suco, colocou um pouco de gelo, pedras de gelo ali dentro do suco, para refrescar. Esse gelo que você colocou é a água, só que se manifestando no estado sólido. O gelo é água no estado sólido. A água que você toma ao acordar é a representação da água no estado líquido. Só que se, por exemplo, sua mãe, ou então você mesmo, estiver fazendo um chá, estiver esquentando a água, você vai ver que vai sair uma fumaça. Essa fumaça seria a representação da água no estado gasoso. Cada estado desse pode transitar de um para outro, dependendo do momento, dependendo do local, das condições que eu sujeite a minha matéria. Então, por exemplo, vou fazer aqui um experimento com vocês. Vou pegar um aquecedor. Então tá aqui o nosso aquecedor. Deixa eu ajeitar aqui, vou colocar esse aquecedor mais abaixo. Em cima desse aquecedor, eu irei colocar o material no estado sólido. Feras, o material no estado sólido, ele é rígido, ele é firme, ele apresenta algumas propriedades. Ele não tende a se adaptar ao formato do recipiente que eu contei, ele tem uma forma definida e fixa. Afinal, ele é sólido. Vou colocar aqui em cima do meu aquecedor um sólido. Tá aqui. Estou adicionando aqui algumas partículas para construir o meu sólido. Lembrando que a definição de partícula a gente viu na aula anterior. Tá certo? Então tá aqui meu sólido sendo construído. Um sólido tipo um cristal. É isso que eu estou fazendo. Importante falar para você o seguinte: se você quiser transitar entre os estados da matéria, certo, a temperatura é um fator importante. Ela vai fazer com que, por exemplo, um sólido derreta e vire líquido. Vai fazer com que um líquido ele se aqueça e se transforme em gás. A temperatura é um fator importante. Só que
Além da temperatura, outro fator que influencia no estado da matéria é o fator pressão. Então, a gente vai fazer o seguinte, nesse momento a gente vai se deter no fator temperatura, mas não esqueça que a pressão também afeta o estado físico da matéria. Dois fatores pelo menos influenciam no estado físico, fator temperatura, fator pressão. Nesse momento a gente vai se deter no fator temperatura. Então está aqui o meu sólido sendo aquecido. Ele está sendo aquecido e tal. Imagina, por exemplo, que aqui a gente tem um cubo de gelo sendo aquecido. Qual a tendência natural do cubo de gelo? Bom, a tendência natural do cubo de gelo é ele derreter, né? Então a tendência dele é ele derreter. Então setinha está aqui, o mesmo cubo de gelo se manifestando de outro modo. Ele agora está em outro estado. Ó, ele não está mais nesse estado cristalino, não. Ele está num estado fluido, que é o estado aquoso, que é o líquido. O líquido ele não tem forma definida, ele tende a se adaptar ao recipiente que o contém. E óbvio, o líquido vai apresentar uma rigidez menor do que o sólido. Professor, e se eu continuar aquecendo o meu líquido? O que é que vai acontecer com o meu líquido, professor? Bom, ele vai evaporar. Se você continuar aquecendo o líquido, a tendência é o líquido ele evaporar. E essa evaporação, na prática, representa um afastamento entre as partículas que compõem o líquido. Geralmente, quando a gente aquece uma fase, a gente tende a separar cada vez mais as partículas que a compõem. Então, aqueci o sólido, separei as partículas que compõem o sólido, passei para outro estado, que é o estado líquido. Continuei aquecendo o meu líquido, com a tendência é se afastar ainda mais. O estado gasoso é o estado que as partículas apresentam, considere, o máximo afastamento possível. Até a próxima.